Leões, cães, gatos, todos esses mamíferos dormem em posições bastante confortáveis, mas não baleias. Elas se parecem com pães de formas gigantes flutuando, e é uma cena que um mergulhador encontrou acidentalmente no Mar do Caribe. 6 baleias estavam em pé com a cauda apontada para baixo, a uma profundidade de cerca de 20 metros abaixo da superfície. Os cientistas descobriram que quando os cachalotes cochilam, ficam nessa posição por 10 a 15 minutos. Eles não se movem nem respiram, mas essas criaturas passam apenas 7% do tempo dormindo, muito menos do que outros mamíferos. Normalmente, eles descansam pacificamente na água ou relaxam, nadando lentamente ao lado de outros animais marinhos. Quando estão se movendo e dormindo ao mesmo tempo, na verdade estão tirando uma soneca. Esses animais não podem ir muito fundo e precisam ficar perto da superfície. Os tubarões brancos dormem e caçam em profundidades maiores, o que significa uma coisa a menos com que se preocupar enquanto tiram uma sonequinha. Além disso, fica muito frio quanto mais fundo você vai, e as baleias precisam de ambientes mais quentes que possam ajudá-las a manter a temperatura de seus grandes corpos. Quando sozinhos, os golfinhos entram em um estágio de sono profundo. Geralmente acontece à noite e dura apenas algumas horas por vez. Enquanto dorme, o animal flutua na superfície. Ele desliga metade do cérebro, sei como é, junto com o olho oposto. A outra metade segue em um nível de alerta baixo, acordada e pronta para reagir se algum visitante indesejado se aproximar. A parte do cérebro que está acordada também envia sinais quando é hora de subir à superfície para respirar ar fresco. Os mamíferos marinhos têm o espiráculo. É uma aba de pele que eles podem abrir e fechar quando quiserem. As pessoas respiram automaticamente. Seu corpo sabe o que precisa fazer, mesmo quando você está dormindo. Mas as baleias e os golfinhos têm um sistema respiratório voluntário. Isso significa que precisam ir conscientemente à superfície para tomar um pouco de ar. E uma parte de seu cérebro precisa estar sempre acordada para informar ao animal que é hora de subir. Baleias e golfinhos podem prender a respiração por muito mais tempo do que outras espécies. Eles também têm uma tolerância maior ao dióxido de carbono e podem respirar mais ar. Seus glóbulos vermelhos também armazenam mais oxigênio. O sangue de baleias e golfinhos vai apenas para as partes do corpo que realmente precisam de oxigênio. Se uma baleia usar apenas seu cérebro, coração, nadadeiras ou alguns outros músculos necessários para nadar no momento, essas também serão as únicas partes do corpo que receberão oxigênio. A digestão ou outras funções podem esperar. O oceano não é um lugar onde você pode relaxar e adormecer em paz. Durante o sono, os peixes reduzem sua atividade. Seu metabolismo fica lento. Alguns deles ficam flutuando no mesmo lugar. Outros encontram um lugar mais seguro entre corais ou na lama. Bem cedo na vida, os golfinhos aprendem a fazer um assobio único que ajuda outros membros do seu grupo a identificá-los. Isso significa que esses assobios específicos são seus nomes, e os golfinhos respondem a eles. Os moluscos têm pé. Parece uma grande língua que às vezes se projeta da casca. Mas esse é na verdade o pé, e é relativamente longo em comparação com o comprimento do animal. Os moluscos usam esse membro para cavar e se esconder na areia. A baleia azul é o maior animal vivo e também é maior do que a maioria dos dinossauros costumava ser. Elas podem alcançar mais de 30 metros de comprimento e pesar quase 200 toneladas. Isso é como 50 elefantes adultos. A língua de uma baleia azul sozinha pode pesar mais do que um elefante. Esse gigante certamente precisa comer muito, 500 mil de calorias em apenas uma porção. O coração da baleia azul é do tamanho de um carro pequeno e pesa 590 quilos. Para mover o sangue por um corpo tão gigante, os batimentos cardíacos são tão fortes que você pode ouvi-los mesmo a 3 quilômetros de distância. O coração de uma baleia bate apenas 8 a 10 vezes por minuto. Esse animal é uma das criaturas mais barulhentas que existe. Seu grito pode alcançar 180 decibéis, o que é tão barulhento quanto um avião a jato. Quase 95% do corpo da água-viva é feito de água. Para efeitos de comparação, o corpo humano é 60% de água. Provavelmente não é uma surpresa, pois as águas-vivas não têm coração, sangue, olhos ou cérebro. Os outros 5% do peso corporal são proteínas, músculos e células nervosas. As medusas existem há mais de 500 milhões de anos. Há muitos peixes no mar. Alguns deles são totalmente parecidos com o Nemo ou a Dory. Depois há o peixe borboleta e o guppy chique, que é de fato muito chique. E depois a... Que diabos é isso? Eu definitivamente não pagaria por uma experiência de mergulho para ver esse cara. O peixe pescador tem o título não oficial de animal mais feio do mundo.
mas eu não me atreveria a dar essa notícia a ele. Existem mais de 200 espécies de tamboril nadando atualmente em algum lugar nas profundezas sombrias dos oceanos Atlântico e Antártico, até 1,5 km abaixo da superfície. Algumas delas preferem condições de vida diferentes, os ambientes tropicais rasos. Os diferentes tipos de tamboril variam em forma e tamanho, desde o famoso diabo negro do mar até o peixe-sapo, o tamboril, o peixe-futebol, o peixe-ganso, o peixe-morcego e o sapo marinho. Os maiores podem ter até a metade do comprimento de uma cama de tamanho normal, mas a maioria tem menos de 30 centímetros. Como as opções de refeições onde esses animais vivem não é muito grande, eles tiveram que criar uma estratégia de caça exclusiva. Não desperdiçam sua inestimável energia vital para seguir uma presa em potencial. Em vez disso, usam um pedaço da espinha dorsal que fica acima de suas bocas como uma vara de pescar. Daí o nome do peixe pescador. Na extremidade dessa vara há um saco de bactérias bioluminescentes que brilha intensamente no escuro. A luz atrai a presa e tudo o que o peixe tem a fazer é esperar e depois saborear seu almoço entregue diretamente em sua boca. Seus corpos são flexíveis e enormes, de modo que eles podem facilmente engolir a presa que tenha 2 vezes o seu tamanho. Os peixes pescadores de águas profundas comem tudo o que encontram. As espécies que vivem em águas mais rasas não são exigentes e podem comer de tudo, de camarões a caramujos e peixes pequenos. No entanto, somente as fêmeas do tamboril têm a característica bacana da vara de pescar. E quanto aos machos? Encontrar uma alma gêmea no fundo do mar não é tão fácil. Quero dizer, literalmente, não há nenhuma luz lá embaixo. Além disso, há temperaturas frias e baixos níveis de oxigênio. Os peixes agulha não podem se dar ao luxo de ter muitos encontros nessas condições, portanto, eles se acasalam para sempre. E antes que você se surpreenda, devo lhe dizer que eles fazem isso de uma maneira muito especial. Os peixes anjo machos são muito menores do que suas fêmeas. O contraste é tão marcante que, quando os pesquisadores começaram a se interessar pela vida amorosa deles, pensaram que os machos eram, na verdade, filhotes ou larvas que ficavam ao lado de suas mães. Certas espécies de tamboril macho têm receptores que os alertam de que há uma fêmea por perto. Após o acasalamento, o macho morde a mulher e fica preso à cabeça, à barriga, perto da cauda e em outras áreas que ele pode acessar. Enquanto eles se transformam juntos para sempre, o peixe fêmea recebe as células, o DNA e os órgãos reprodutivos do macho, mas perde suas células de resposta imunológica. O macho recebe alojamento e nutrição gratuitos e permanentes. Considerando os preços atuais dos imóveis, isso parece um sonho. Mas essa acomodação é compartilhada por até 8 machos e eles não podem se mudar se quiserem. É improvável que você encontre esse peixe de águas profundas na vida real, mas se encontrar um peixe pescador no seu videogame favorito, lembre-se de que você pode facilmente nadar mais do que ele e torná-lo mais gentil com flechas tranquilizantes. Depois de fazer amizade com ele, o tamboril pode te ajudar a descobrir novas áreas com seus casulos bioluminescentes. De volta ao mundo real, na zona crepuscular do oceano, cerca de 198 a 1.005 metros de profundidade, o peixe pescador não é a única criatura que você tem sorte de provavelmente nunca encontrar. Muitos dos habitantes locais parecem ter saído diretamente de filmes de ficção científica ou de terror, mas isso é porque eles tiveram que se adaptar a esse mundo escuro e profundo. Fiz o possível para prepará-lo para as criaturas que você vai encontrar, começando com o dente de leão comum. Eles passam a maior parte de suas vidas nas profundezas, mas à noite vão para a superfície para comer. Esses indivíduos são mais ativos do que a maioria dos outros habitantes do fundo do mar. Eles não esperam que o alimento venha em sua direção, mas o seguem e o pegam com seus longos dentes famintos. Eles não têm uma lâmpada embutida como os peixes pescadores, por isso desenvolveram um ótimo olfato e usam o máximo de luz solar que conseguem obter nas profundezas para se locomover. Às vezes, até mesmo a sombra de uma possível presa que esteja passando é suficiente para que eles passem para o modo de ação. E, embora não pareçam muito charmosos, eles são totalmente inofensivos para os seres humanos se você encontrar um deles. A maior parte do oceano ainda está envolta em mistério, quer estejamos falando de cantos escuros ou de criaturas que se escondem nas profundezas. Mas, às vezes, ele nos dá um vislumbre das coisas assustadoras que esconde em suas profundezas gélidas e escuras. Por exemplo, quando ouvimos no noticiário que algumas criaturas das profundezas do mar apareceram na costa após uma forte tempestade mais uma vez. Algumas parecem simplesmente estranhas, enquanto outras são verdadeiros monstros que vivem em profundidades de mais de 1000 metros.
As partes mais frias e profundas do oceano deram origem a um fenômeno específico chamado gigantismo. Assim, aranhas do mar, lulas, vermes e muitos outros animais, a maioria invertebrados, são todos muito maiores e mais assustadores do que as versões que vemos nas áreas mais rasas. Nas profundezas do Pacífico, é possível ver uma esponja do mar tão grande quanto uma minivan, ou o que dizer da lula colossal que vive em águas subantárticas e é quase 14 vezes maior do que a lula flecha, um tipo que vive principalmente na Nova Zelândia. Os pesquisadores encontraram muitos desses monstros subaquáticos na zona abissal do oceano, entre 4.000 e 6.000 metros. Em 2021, pesquisadores mostraram imagens da água-viva fantasma gigante. Ela estava a uma profundidade de quase 1.000 metros. Seus tentáculos tinham 10 metros de comprimento. Uau, eu não gostaria de dar de cara com essa criatura na praia. Ela provavelmente se alimenta apenas de pequenos peixes e plâncton, mas pode nadar a profundidades de mais de 6.000 metros. E lá embaixo, essa medusa gigante não tem alimento suficiente. Então, como ela sobrevive? Os cientistas ainda não descobriram. E há ainda mais perguntas relacionadas à lula gigante, a maior já encontrada. Esse monstro tem 13 metros de comprimento e pesa quase 1 tonelada. Imagine se esses tentáculos agarrassem seu carro ou algo do gênero. Eles o esmagariam como se fosse um brinquedo. Não há luz na zona abissal. Os raios solares simplesmente não conseguem penetrar tão fundo. Portanto, não há algas ou plantas subaquáticas lá. Os animais locais se alimentam principalmente de neve marinha. A neve marinha não é como a comum com a qual você constrói um boneco de neve. Ela consiste em pequenos flocos ou restos que caem da superfície do oceano, talvez até mesmo alguns restos que os animais lá em cima não conseguem comer. Portanto, não é muito, mas aparentemente é suficiente para criaturas muito grandes que se escondem lá no fundo, como as lulas gigantes. As lulas que geralmente vivem em tais profundidades não se preocupam em ir atrás de suas presas. Elas simplesmente esperam até que o pobre animal nade até seus longos tentáculos e caia em uma armadilha. Esse pode não ser o melhor método, pois poucos animais nadam até essas partes escuras e frias, mas é o método que economiza energia. Uma lula gigante come apenas 30 gramas de peixe por dia, o que equivale a aproximadamente 45 calorias. Isso é quase 50 vezes menos calorias do que uma pessoa comum deveria ingerir por dia. Portanto, quando uma lula consegue um peixe, ela o metaboliza por alguns dias. Espero que as lulas gigantes não tenham a ideia de ir para a superfície em busca de alimento quando não houver alimento suficiente na zona abissal. E espero ainda mais que tubarões gigantes da Groenlândia não tenham essa mesma ideia. Eles podem ser encontrados em profundidades de até 2.200 metros. Eles são 2 vezes mais lentos do que nós normalmente andamos. Eles nadam a uma velocidade de 1,2 km por hora. Sua lentidão faz parte do mecanismo de economia de energia que as criaturas lá embaixo precisam para sobreviver. Mas eles podem acelerar na forma de curtas explosões quando precisam capturar uma presa. Mas eles meio que mudaram sua dieta de predador para necrófago, considerando seu ambiente. Haverá mais restos caindo da superfície do que animais para perseguir. Os tubarões da Groenlândia crescem apenas 1 centímetro por ano, e eles têm em média 6 metros de comprimento, o que significa que vivem por muito tempo, às vezes até 400 anos. Eles também têm um metabolismo lento, e esse é um dos principais fatores de sua longevidade. Os tubarões da Groenlândia gostam de passar seu tempo em águas frias. Eles estão adaptados a isso, pois seus tecidos têm compostos químicos específicos que impedem a formação de cristais de gelo em todo o corpo. Isso significa que eles têm uma espécie de anticongelante natural. Então, o que os torna tão grandes? Os cientistas ainda não têm certeza, mas algumas teorias tentam explicar isso. Existe uma coisa chamada regra de Kleiber, que diz que animais maiores tendem a ser mais eficientes. Basta pegar um peixe pequeno e compará-lo a uma baleia com uma massa centenas de vezes maior. A baleia tem um metabolismo maior. Ela conserva a energia de forma mais eficiente e perde menos energia para o ambiente por meio do calor. Continuando, animais maiores podem ingerir presas maiores. O Eikea japonica vive na costa do Japão e tem um desenho diferente em sua concha, que se parece com o rosto humano, mais especificamente o rosto de um samurai furioso. Daí o apelido de caranguejo samurai. O camarão limpador é um caroneiro natural. Ele fica no fundo do mar e acena com suas longas antenas para os peixes e animais marinhos descerem e pegá-lo. Em seguida, paga a viagem limpando as bactérias e o plâncton do hospedeiro. As salpas são muitas vezes confundidas com as águas-vivas, embora sejam mais parecidas com as caravelas portuguesas.
Elas amadurecem rapidamente, passando de recém-nascidas a adultas em menos de 48 horas. As Ilhas Galápagos são lendárias. Elas têm tartarugas gigantes, patola de pés azuis, aratos vermelhos e peixes morcego de lábios vermelhos. Mas se você já nadou por lá, pode ter visto algo realmente inesperado na água. Iguanas, por toda parte. Esses grandes répteis marinhos comem as algas que crescem nas rochas subaquáticas. Eles são vegetarianos rígidos. Aposto que os peixes ficam felizes com isso. Uma longa cauda plana projetada para nadar as ajuda a se movimentar, e garras afiadas as mantém nas rochas para suas sessões diárias de banho de sol. Mas observe-as de perto. Elas espirram muito e não estão resfriadas nem nada. Elas estão espirrando sal. Uma glândula especial mantém o sal fora do nariz e elas precisam se livrar dele de alguma forma. Parece doloroso. O legal é que elas não se importam com a nossa presença na água. Como as ilhas são isoladas, as criaturas aqui não têm medo de humanos. Os peixes também podem voar. Graças às barbatanas em forma de asa, o peixe voador pode voar a uma distância de cerca de 182 metros, quase o comprimento de 2 campos de futebol. Eles precisam voar para escapar de predadores. O camarão esqueleto poderia ser um pesadelo se não fosse tão pequeno. Do jeito que ele é, parece um bicho-pau, só quase completamente transparente. Essa criatura parece mais um peixe de filme de terror do que dos oceanos da Terra. O diabo negro do mar vive a uma enorme profundidade de 975 metros e não lhe faltam características estranhas. Dentes afiados, um corpo deformado e um olhar perturbador. Mas talvez a coisa mais assustadora sobre ele seja a maneira como captura sua presa. Ele tem uma antena tipo vara de pescar na testa. Essa antena tem uma luz brilhante presa na ponta para atrair animais. Uma vez que esses animais se aproximam o suficiente da luz, BAM! Eles são capturados pelas enormes mandíbulas do peixe. Esses caras são até capazes de comer presas maiores do que eles. Então, dá pra dizer que eles não têm o olho maior que a barriga. As estrelas do mar podem envolver suas presas com o estômago e comê-las fora do corpo. Depois, elas simplesmente trazem seus estômagos de volta pra dentro. Bom, isso é bem prático. Seus parentes, os pepinos do mar, podem fazer o mesmo truque. Sem falar que eles deixam parte de seus intestinos pra trás para assustar seus agressores. Está tudo bem. As partes que ficam crescem rapidamente. As lulas cacatua, ou lulas de vidro, são um grande gênero cujos membros podem atingir um tamanho bem impressionante. No entanto, uma coisa que elas têm em comum é que seus corpos são transparentes e os órgãos internos brilham no escuro. Apesar de parecer que o polvo cabeludo esqueceu de pentear o cabelo pela manhã, na verdade é a pele dele que tem cabelos em todas as direções. Acho que assim as outras criaturas marinhas não conseguem localizar onde o polvo está. A Lauriea ciagiani é um tipo de lagosta que vive em recifes, escondendo-se de seus inimigos em fendas. Se você tiver sorte de vê-la, notará na hora a diferença drástica entre seus cabelos esbranquiçados e garras vibrantes em cores rosa e violeta. Se você pisar em um ouriço do mar, saberá de cara. Olhe para esses espinhos. Embora não sejam agressivos, eles têm uma ótima defesa contra qualquer criatura que queira comê-los. Picadas e uma mordida venenosa. Dá para escolher seu veneno, literalmente. Eles vivem em todos os oceanos do mundo, então o difícil vai ser evitá-los, pois ficam principalmente pelas águas rasas, escondendo-se nas piscinas rochosas e nos recifes. Por isso, aquelas pessoas desatentas pisam muito neles. Os longos espinhos venenosos do ouriço parecem agulhas. Não só parecem, como são também. E eles podem ir bem fundo, além de liberarem uma forte toxina. Então, qual é a solução? Remover os espinhos rapidamente e lavar com água salgada. As tartarugas marinhas estão chorando o tempo todo. Elas não estão tristes nem nada. O choro se deve ao fato de elas excretarem o excesso de sais do corpo através das lágrimas. Os tentáculos das cubozoas atingem até 3 metros de comprimento, e cada tentáculo tem 5.000 células urticantes. Nada mal para uma criatura que é basicamente água. O veneno delas é forte o suficiente para paralisar qualquer coisa que queiram comer. Agora, se você for picado, vai doer muito. O veneno delas contém proteínas que afetam o coração, as células da pele e até o nosso sistema nervoso. Não é à toa que é considerada uma das criaturas mais perigosas do planeta. Eu não recomendaria usar protetor solar, refrigerante, café ou outros métodos mais antigos. Eles não funcionam. A melhor solução é a boa e velha água do mar.